Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Quanto tempo, hein? Eu senti de Deus em compartilhar com os irmãos a introdução apenas dessa lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical, nesse segundo trimestre, de 2023. Nós não vamos gravar toda a lição, mas sempre que for possível estaremos dando nossa contribuição com pelo menos a introdução, tá bom? Nesse segundo trimestre, nós estamos estudando sobre o livro de Gênesis e a lição 4 vai falar sobre a alienação humana a partir da queda. E o que é alienação, né? O que é uma pessoa alienada? Essa palavra alienação, irmãos, ela tem vários aspectos, né? E um deles diz respeito à separação. Então, uma pessoa alienada, por exemplo, ela está separada de opinião própria, né? Ela é influenciada pelas opiniões alheias, pelas opiniões dos outros. Olhando por esse lado, a alienação do homem com Deus a partir da queda significa que o homem deixou de seguir a opinião do Espírito de Deus para viver a opinião da carne. Ele agora é influenciado pelo sistema pecaminoso mundano que é regido pelo diabo, né? O Deus deste século, segundo as palavras de Paulo. E como a inclinação para o espírito é vida e a inclinação para a carne é morte, o homem deixou de viver eternamente, vindo a morte a ser uma realidade para toda a humanidade. A alienação também é quando alguém transfere uma propriedade, um bem, uma posse para outra pessoa, mas essa propriedade ainda não foi quitada totalmente e por isso a pessoa que a retém não pode dizer com todas as letras que esse bem é seu, né? A pessoa não pode se considerar o dono definitivo dessa propriedade. Os irmãos já viram aquele anúncio em agência de carro? Compramos seu carro, mesmo alienado? Ou seja, o carro está com a pessoa, mas ela ainda não é dona definitiva do carro e sim a financeira. Se a pessoa deixar de pagar as prestações, o banco vem e toma o carro. Na vida espiritual estávamos assim também. Nossa liberdade foi vendida a preço de banana. Paulo usa a expressão vendidos ao pecado e sem condições alguma de reavê-la, né? E por que eu disse estávamos com o verbo no passado? Porque Jesus pagou com seu sangue a nossa dívida, né? O alto preço da nossa liberdade do pecado e das garras do diabo, que nos separava, que nos alienava de Deus. Pedro diz que não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, né? Ser humano algum teria como pagar essa dívida, os recursos do mundo todos se esgotariam antes, né? Salmo 49, versículo 8 fala sobre isso. Então, perceba que o diabo é bem sujo, né? Ele compra a alma do homem por um preço barato, por uma fruta apenas, e depois não revende por dinheiro algum, só através do preço do sangue de Cristo, né? E uma vez livres dessa alienação pela fé em Jesus, basta seguirmos o conselho de Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estejamos firmes na liberdade que Cristo nos libertou e não nos tornemos a nos colocar debaixo do jugo da servidão, a ficarmos alienados, separados de Deus novamente, né? Não sejamos como a porca lavada que volta ao despojadouro de lama, ou como o cão que se volta para o seu próprio vômito, como diz o apóstolo Pedro, né? Então, meus irmãos, essa foi a introdução apenas dessa lição de número 4, que é um norte, né? Um ponto de partida para os irmãos refletirem na direção do Espírito Santo em toda a lição, que também, além da alienação do homem com Deus, o tópico 3 vai aprofundar mais sobre isso, né? Mas ela vai falar também sobre a alienação do homem consigo próprio, né? E com o próximo, né? Que são consequências dessa alienação com Deus. Então, Deus abençoe a todos e tenham ótimos estudos.